Beleza, Luiz Felipe, neto do Zé Arnaldo, também dou um tchauzinho pra ele. Olha, é o seguinte, daqui a pouco nós vamos falar aqui do jogo dos desesperados, 15 de Piracicaba e Rio Claro. Os dois estão com a corda no pescoço. E já, a Ponte Preta está trazendo de volta Fábio Luciano. Fábio Luciano na Macaca. Já vamos falar do Guarani com o Raoni, mas agora tem a Macaca na tela da Band. Uma tarde diferente para as crianças de Paulínia. Tem algum jogador que você gosta? O Adrianinho. O Borges veio aí, vamos ver como que ele vai treinar aí. Mas não eram apenas os pequenos que tietavam o elenco alvinegro. Sou pontepretano, tenho 3 filhos pontepretano e agora o neto também estão levando para o mesmo caminho. Quem foi ao Estádio Municipal de Paulínia teve que ter um pouco de paciência. Meia hora antes do previsto para o treino começar, a grama não estava pronta. Sem falar no grande número de formigueiros. Só que nada disso atrapalhou o principal objetivo da cúpula pontepretana. A ideia é que nós tenhamos um treino em cada cidade da região metropolitana de Campinas para fortalecer o nome da ponte. O diferencial da ponte para com os times da capital é que é esse contato, essa proximidade do time com o torcedor. Então nós temos que trabalhar sempre para dar esse carinho, né, para o torcedor do futuro. A torcida acompanhou atenta todos os movimentos de Guto Ferreira e seus comandados. E quando a atividade terminou, sobraram autógrafos e fotos. Essa identificação próxima do ídolo, próximo do clube de paixão, né? Isso aí é uma coisa muito positiva, traz uma energia muito boa. É, são diferentes, né, cara? Mas a gente fica muito feliz quando vê o sorriso das crianças, vê a felicidade deles também, se transforma numa alegria pra gente também. Uma tarde para ficar na lembrança de pequenos pontepretanos. E para dar motivação para um elenco que na quinta-feira enfrenta o Santos, melhor equipe do Paulistão até agora. Dá uma energia boa pra gente, né, cara? Ainda bem que a gente conseguiu conseguiu o resultado fora de casa, agora vem com o jogo dentro de casa e pra gente, o mais rápido possível, conseguir a classificação. A gente só tá dando alegria pra eles aqui, a gente se alegra também. Não importa se a gente não treinou legal no campo aí, o que importa é que tá todo mundo aqui feliz, compartilhando um pouco com eles aqui. Olha, esta ideia eu dei para os clubes de Campinas fazer esses treinos itinerantes em 2004. Demorou muito tempo para a Ponte Preta fazer. Eu, na época, até defendi uma ideia de que a única maneira que teria para ampliar o número de torcedores era fazendo esses treinos itinerantes. O Guarani, na oportunidade, fez um treino no campo do Alessandra. Me lembro que eu estive lá presente, inclusive, gravamos e mostramos a imagem na tela da Band. 2.000 pessoas estiveram lá. O Guarani fez treino também no campo do Parque Brasília, em Jaguariúna, enfim, em algumas cidades aqui da região. A Ponte, naquela oportunidade, não aproveitou a ideia. O próprio Guarani também começou, fez alguns treinos e depois parou. Agora, felizmente, eu estou vendo que a Ponte está fazendo aquela ideia lá atrás, né, de mais de 10 anos atrás. Ô, Batista, a Ponte resolveu colocar em prática, está absolutamente correta. Nessa época em que você falou isso e que o Guarani fez e a Ponte não fez, a ideia que se tinha era de um aproveitamento diferente dos torcedores. Não era como hoje, que se quer o sócio torcedor. Verdade. Não tinha esse apelo que tem hoje. Hoje os clubes entenderam que o sócio torcedor é aquele que pode salvar o time. Esse treinamento, esse tipo de movimentação era para atrair torcida. Isso. Hoje é diferente. Hoje é para atrair sócio torcedor. Então o objetivo é diferente. Hoje eles estão percebendo mais no bolso a necessidade desse tipo de trabalho. Então, Zé, mas naquela época, se os times estivessem fazendo isso, né? Imagina como é que estaria hoje. A situação... Sim. Eu concordo com você, o objetivo e até a ideia que eu dei não tinha nada a ver, até nem tinha conhecimento da existência do sócio-torcedor, que é uma coisa mais recente. Mas se estivesse fazendo isso desde aquela época, agora ficaria muito mais fácil, teria um número muito maior de sócios-torcedores. Você se lembra que a Ponte Preta tinha um time, um filial lá em Hortolândia, né?
E eu pergunto para vocês, o que é que Hortolândia, onde a Ponte Preta tinha uma filial... Sumaré. Foi no Sumaré? É. Sumaré. O que a Ponte Preta aproveitou daquilo, em termos de sócio-torcedor? Nada, vai ter que fazer de novo. Porque na época não deu continuidade, eu não soube fazer direito. Mas perdeu uma grande oportunidade, mas sempre é tempo de se recuperar, né? Bom, CH, se quiser falar a respeito desse assunto, pode também, mas falando a respeito do time da Ponte, pega o Santos, jogo marcado para quinta-feira, e todas as vezes que eu falo a respeito desse horário, me vem na cabeça a menina do circo, falando o horário da sessão do circo, e aí eu me lembro e sempre vem 9 da noite, 9 da noite. A Ponte vai enfrentar o Santos às 9 da noite no Majestoso. Você não enjoa? Não, eu adoro isso. É o seguinte, é um jogo difícil, todo mundo sabe. E não contar com o Rony, o técnico Guto vai colocar o Josimar. Vai mudar a característica do time. Não é que vai ficar mais fácil, vai ficar mais fraco, que vai ficar menos ofensivo. Não, depende do posicionamento. Essa formação é uma formação que jogou pouco. Tem um outro problema, é do lado esquerdo. Não sabe se vai jogar o Jefferson ou mesmo o Juninho. Tem possibilidade do Juninho. Se jogar o Jefferson, ele é um lateral, só que ele é destro, não é canhoto. Então a Ponte perde pelo lado esquerdo duas peças importantes. Não só o Rony, que não vai estar ali para jogar, vai jogar num sistema diferente. Centralizado o Cajá é como se fosse um losango, né? Sai do 4-2-3-1 para jogar num 4-3-1-2. Então o lado esquerdo vai ser muito comprometido se não tiver o Juninho, que eu prefiro o Juninho do que o Jefferson, e não vai ter o Rony. Então, sem dúvida, o único time que não perdeu no Campeonato Paulista até agora foi o Santos. Então, eu nem preciso aqui ficar insistindo que vai ser uma partida muito complicada. Mas a Ponte sempre fez, ao longo da história, grandes jogos contra a equipe do Santos. Eu me lembro que o Guto Ferreira estava na corda bamba no começo, quando ele veio para a Ponte, né? A Ponte ia fazer uma grande besteira, inclusive. E aí ficou aquela situação, olha, a Ponte vai enfrentar o Santos, Santos de Neymar. E se perder, o Guto Ferreira, naquela oportunidade, seria demitido. E aí o Guto Ferreira promoveu a entrada do Kleber no time da Ponte. E a Ponte fez uma grande partida, ganhou esse jogo por 1-0. Não me lembro quem que fez o gol, mas foi 1-0 para a Ponte Preta. A Ponte ganhou do Santos com o Neymar e tudo, e inclusive neutralizou e anulou o Neymar. Então a Ponte vai vencer o Santos na quinta-feira. O Robinho servindo a seleção brasileira. Melhor ainda. Joga na sem Robinho fica mais fácil. Eu acho que sem o Robinho fica mais difícil. Mas de qualquer maneira... Você pega no pé do Robinho, você passa o ralo de queijo nas costas dele todo dia. Olha, eu gostei dessa providência do Guto, porque eu percebi, por exemplo, contra o Bragantino, que faz uma campanha para não cair, a dificuldade que a Ponte Preta teve para segurar o ataque do Bragantino me impressionou. A Ponte não conseguia segurar a bola no ataque porque tinha 3 atacantes. E a Ponte não conseguia segurar no meio de campo porque os 2 marcadores não marcavam e os laterais também não avançavam. A Ponte só começou a melhorar um pouquinho quando tirou um dos atacantes, que no acaso, por acaso lá, foi o Birubiru, mas poderia ser o Rio, poderia ser qualquer um. Quando botou o Josimar em campo, deu uma equilibrada no meio campo. Eu acho importante que a Ponte Preta, enquanto não tiver esse homem de referência, se reforce um pouco mais no meio de campo. Por isso que eu vejo a entrada do Josimar com bons olhos nessa partida. E sobre o Fábio Luciano joga futevôlei. Ele já encerrou a carreira, lógico, evidente, foi campeão do mundo pela equipe do Corinthians, ídolo na Ponte Preta, mas ele já está aposentado, encerrou a carreira e está jogando futevôlei. Ele fez uma parceria com a Ponte Preta e vai disputar o campeonato de 3. Portanto, a Ponte terá um time disputando o campeonato de futevôlei. Não sei quando começa, não tenho aqui a tabela, mas o Fábio Luciano é quem vai organizar o time de futevôlei da Macaca. A Ponte agora terá futevôlei. Raoni está aqui conosco, lateral, jogador da equipe do Guarani. E aí, Raoni, como é que vai? Você é filho do Índio, é isso? Primeiramente, boa tarde aí aos amigos do Jogo Aberto. Fico feliz pelo convite, muito obrigado. Sou filho do Índio, ex-lateral da década de 90 aí, Santos, Palmeiras. Dizem que quando se é filho de um jogador que tenha feito muito sucesso e tal, fica mais difícil, devido à questão da comparação. Isso aí aconteceu, está acontecendo com você ou não? Isso daí aconteceu demais comigo. Eu lembro que quando eu era menor eu sofria mais com isso,
mas a partir de um tempo eu fui me adaptando, fui me acostumando e hoje eu já levo com mais maturidade. Agora que ele já fez 20 anos no sábado, ele já está muito experiente, viu, Batista? Agora ele não se preocupa mais com isso, né, Índio? É verdade. Índio, desculpa, Raoni. Me preocupo menos. Olha, com toda certeza, Batista, depois da besteira, eu falo isso com lamentação, porque eu gosto muito do futebol do Watson. Entendo que nos últimos tempos aí foi a melhor revelação que o Guarani teve, mas ele fez uma besteira em Santo André. E esse moço, quando jogou contra o Barbarense, jogou muito bem. E amanhã, se você jogar bem, eu tenho a impressão que você vai virar titular do time. Eu fico feliz com mais oportunidade de estar mostrando meu futebol e estar tentando ajudar a equipe do Guarani. Creio que vai ser um jogo difícil pra gente. O Atlético Sorocaba vem mordido de ter perdido uns pontos, tá na zona, eles querem sair, mas a gente tem o pensamento de subir, trazer o Guarani de volta para a Série A1 e o pensamento é sempre de estar vencendo os jogos. Ô, Raoni, o Marcos Luiz, nosso repórter, disse lá na Rádio Bandeirantes que hoje, antes do treino e tal, o presidente do Guarani vai ter uma reunião com vocês, jogadores. Te preocupa isso? O que você acha que ele vai falar? Mas não responda agora, Raoni. Nós vamos para um rápido intervalo. Vamos aguardar. A televisão tem essas coisas, tem que aguardar e tal para segurar a audiência. Aliás, a nossa audiência, eu até me esqueci de agradecer aqui, olha, maravilhosa audiência. Muito obrigado, hein? Picos extraordinários e média fantástica, a maior de todos os tempos. Muito obrigado aí para você que acompanha aqui o Jogo Aberto Regional na tela da Band. E atenção, Acessórios Três Vias já tem disponível o extintor ABC 2 kg com validade para 5 anos. Você está vendo aí na tela, é isso mesmo, ó. Você já pode comprar o extintor ABC 2 kg com validade para 5 anos na Acessórios Três Vias. Empresa que é referência e uma das maiores em Campinas e toda a região no ramo de venda de peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. E também com os melhores preços. Acessórios Três Vias, Rua Batista Raff 53, Aparecidinha. Mas atenção, novo acesso. Você vai entrar no quilômetro 107 da rodovia Anhanguera, sentido interior capital. Acesse o site ou então ligue, o telefone é 19, o código de área, hein? 3782-6060. Acessórios Três Vias. O rápido intervalo, voltamos já já, daqui a pouco, 1 da tarde, Neto Locke.